Muito bem, começando mais um estudo aqui no Grupo Espírita Amigos da Luz. Seja muito bem-vindo, você que está aqui conosco, conectado já nessa corrente do bem, para a gente estudar juntos. Você que está aqui ao vivo, que vai participar com a gente, vai comentar. Muito obrigado pela presença de cada um. É cada coraçãozinho conectado que faz com que esse momento seja tão bonito, seja tão proveitoso e tão belo. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado você que vai nos assistir aí pelo YouTube. Não esquece, assim, a gente pede incessantemente porque é importante. Compartilha com teus amigos, curte o nosso vídeo, né, para que o YouTube possa ir percebendo a importância que esse estudo tem também na vida das pessoas, para que mais pessoas possam vir estudar com a gente. Temos a meta aí que o Adalberto colocou, então, de crescer, né, os inscritos no canal, então segue, né, o GEAL, segue a AD Japão, que é muito importante também para a divulgação da doutrina espírita no mundo todo, porque o GEAL une o Japão e o mundo todo nessa corrente do bem de estudarmos em conjunto. Muito bem-vindo também você que vai nos assistir depois, né, fora do ao vivo, uma, duas, três vezes, se sinta abraçado pela luz que brilha neste momento, que vamos estudar juntos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente dar abertura com paz, com a permissão dos espíritos superiores, queria convidar esse amigo muito querido que mora no coração de muita gente, Henrique Santos, para fazer a nossa prece inicial. Bom dia, Jefferson, irmão querido. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja no coração de cada um de todos nós e de cada um que aqui venha se encontrar mais adiante. Que então possamos, aqueles que sentirem a vontade, fecharem seus olhos, elevarem seus pensamentos até Deus, junto ao nosso divino amigo, Mestre Jesus, que nessa manhã, essa tarde, nessa noite, Senhor, damos início a mais um Evangelho no lar, online, para todos os corações, aqueles que queiram, Senhor, de alguma forma, melhorar-se um pouco melhor das nossas experiências carnais, Senhor. Que o estudo de hoje possa ser proveitoso para todos nós, que possamos, no decorrer da semana, colocar em prática, Senhor, os seus ensinamentos, a dádiva, Senhor, de estarmos hoje todos aqui reunidos em Teu nome, para podermos estudar esse Evangelho e pôr em prática, Senhor. Gratidão, Pai, por esses momentos, por esses encontros de tantos corações aqui reunidos, Senhor. Pai de infinita bondade, pedimos permissão do alto para podermos dar início a mais esse Evangelho e para podermos dar início à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Ensina-nos, Senhor, a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixes cair nas tentações de nossos próprios males, de nossos próprios erros. Que assim seja, Senhor. Assim seja, obrigado, Henrique, que fez a prece inicial por todos nós. Continuando o nosso estudo, e estamos estudando o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces espíritas. Hoje chegamos na parte pelos médiuns. Então, vamos ler, é um texto um pouquinho mais longo, mas a gente vai trazer ele aqui com tranquilidade, depois a gente traz os comentários. Nos últimos tempos, disse o Senhor, difundirei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos idosos sonhos. Nesses dias, difundirei meu espírito sobre meus servos e servas e profetizarão. Essa leitura está na Bíblia, em Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os
para que todos e vou começar de novo. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos e penetrasse em toda parte pela voz dos Espíritos, para que cada um pudesse obter provas da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam atualmente em todos os pontos da Terra e a mediunidade se revela às pessoas de todas as idades e condições, em homens e mulheres, crianças e velhos, como um sinal de cumprimento de tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus outorgou ao homem a visão corporal, sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, mergulha seu olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobre o mundo dos infinitamente pequenos, para penetrar no mundo invisível. Deus concede-lhe a mediunidade. Os médios são os intérpretes encarregados de transmitir às pessoas os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se exprimem para se tornarem compreensíveis às pessoas. A missão deles é santa, pois tem o objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o ser humano sobre seus destinos futuros, a fim de reconduzi-los ao caminho do bem e não para lhes poupar o trabalho material que devem realizar na terra, em prol do seu adiantamento, nem para lhes favorecer a ambição e cobiça. Eis o que os médiuns devem compreender bem para não fazer mau uso das suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de quem está investido, cumpre religiosamente. Sua consciência o reprovaria, considerando como um sacrilégio se convertesse em divertimento e distração para si ou para outros, uma faculdade dada com um objetivo tão sério e que lhe põe em relação para os seres de além-túmulo. Como intérpretes dos ensinos dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar são proporcionais à boa diretriz que imprimam a faculdade deles, pois os que se embrenham para o mau caminho são mais nocivos que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que se produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, deles serão exigidas contas do uso que haja feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. O médium que pretenda conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar por sua própria melhoria. Aquele que deseja ver engrandecida e desenvolvida a sua faculdade, deve ele próprio se engrandecer moralmente e se abster de tudo quanto possa tender para desviá-la de seu objetivo providencial. Se por vezes os bons espíritos se servem de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e fazê-los retomar o caminho do bem. Mas se encontram corações endurecidos e suas advertências não são ouvidas, retiram-se, quando então os maus possuem campo livre. A experiência prova a experiência prova que com os que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações denegram pouco a pouco, pois de terem lançado algum brilho durante certo tempo e terminam por cair no erro, no palavreado vazio ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, esse deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é faculdade estéril, capaz de se tornar prejudicial àquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende seu dever, em vez de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, pois que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, com isso não se envaidecerá, por saber que são independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus por haver permitido que os bons espíritos viessem se manifestar por seu intermédio. Se dão lugar à crítica, não se ofende, por não serem obra do seu espírito. Reconhece que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à intromissão dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e roga, pela prece, a força que lhe falta. Agora, a prece, né, que dá título ao capítulo, né, de coletânea de preces espíritas, temos a prece pelos médiuns.
Deus onipotente, seja permitido que os bons espíritos me auxiliem na comunicação que solicito. Preservar-me da presunção de me crer a salvo dos maus espíritos. Resguardar-me do orgulho que possa me iludir sobre o valor do que obtenha. Protegei-me contra todo sentimento contrário à caridade para com os outros médiuns. Se eu for induzido ao erro, inspirai a alguém a ideia de me advertir, e a mim a humildade que me faça aceitar a crítica com reconhecimento e tomar como destinados a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons espíritos desejarem me ditar. Se eu for tentado a abusar no que quer que seja, ou envaidecer-me da faculdade que vos aprouve me conceder, suplico-vos que me a retireis de mim, antes de permitir que ela seja desviada de seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Que assim seja. Que assim seja, né? Quer começar, Alice? Pode começar. Essa última prece aqui já fala da moralidade do médium, né? É, pelo menos aqui onde nós estamos, aqui no Japão, né? Muitas pessoas conhecem, têm a mediunidade, mas muitas pessoas foram conhecer o motivo da mediunidade, procurar estudar um pouco, aqui no Japão mesmo, né? Então já aconteceu de muitas criaturas virem ao Evangelho e acham que o fato de assistir, de participar do Evangelho já basta para a mediunidade, para ter a clareza, para ter o conhecimento, né? E ao contrário, realmente aqui fala muito dos espíritos auxiliares, de pedir, né, primeiramente essa permissão, permitir a proteção, né? Aqui fala do orgulho, né? Quantos médios se afastam de uma casa espírita, de um estudo, porque alguém chama a atenção, aí vem a vaidade, o orgulho, né? E também quantas vezes a gente deve se preparar e aceitar, né? Porque nós somos seres humanos e erramos, então muitas vezes, nossa, eu tô vendo Jesus em você, olha, fica fantasiando muitas coisas, né? Então a gente tem que tomar cuidado e estar sempre com os pés no chão. E o Espiritismo nos ensina, né? Que a fé é raciocinada, que nós não podemos ser fanáticos, né? Então, ou se não aparece a pessoa no Evangelho, toma o passe e ele levita, sente-se levitando, aí conta para o mundo inteiro, aí a casa enche de pessoas e ninguém levita, ninguém sente tem a mesma sensação durante o passe, aí não vem mais. Aí acontece de médios, né, que são tem uma psicofonia que transmite o que o espírito fala, né, consegue transmitir a emoção, mas ele não quer participar de estudo, né? Tem o livro dos médios, o livro dos espíritos, tantas obras mediúnicas de André Luiz, de Hermínio Miranda, que também nós estudamos com Adalberto, e é tão importante, tão necessário esse estudo, não é? Porque para que eu tenha essa mediunidade natural, mas é preciso também ter a ferramenta do estudo, do entendimento, né? E também, claro, da nossa dessa caridade moral, dessa humildade e principalmente saber por que objetivo eu quero aprender, compreender melhor a mediunidade. É a santa mediunidade que fala aqui, né? Porque não é uma atitude responsável, né? É um compromisso. Se eu aceito a mediunidade, é um compromisso, mas com amor, não é. Quando falo um compromisso, não é uma coisa que vai me desgastar, né? Então, a gente, quando participa, quando nós falamos, vamos estudar, vamos compreender a mediunidade, então acho muito lindo, muito bonito, porque realmente é uma ferramenta para fazer ajudar o nosso próximo, não o próximo, não só o próximo encarnado, mas também o desencarnado, né? É uma ferramenta maravilhosa e quem
né? E a gente sabe quantas vezes, quantas pessoas passaram pelas casas espíritas, pelos grupos espíritas aqui no Japão, com a mediunidade muito é, bem, né? É, aquela mediunidade em potencial, que às vezes a pessoa não consegue nem trabalhar, e aparece uma vez ou duas vezes, já se sente bem e nunca mais quer estudar, né? Então, tem muita coisa a ser esclarecida sobre esse assunto. Muito obrigada, eu passo a palavra. Pode ficar à vontade, pessoal. Quem mais quer comentar? Henrique Santos, se quiser. O Henrique Santos hoje Eu, está à distância por causa da bateria. Se quiser a eu tava, prioridade, eu tava esperando você fazer uma preleção aí, né, de já praxe, já. mas a Alice falou muito interessante, umas coisas muito interessantes. Primeiro porque quando o médium ele vem com os sintomas, digamos assim, dos sintomas realmente da mediunidade, ele pensa que fazer o evangelho e vai resolver o problema, né? E o nosso problema aqui no Japão é realmente é, formar um grupo próprio para estudo da mediunidade e do médium, assistência ao médium. Nós estamos começando agora, toda terça-feira a gente se reúne para falar sobre mediunidade, sobre a reunião mediúnica, o que fazer, como fazer. É um passo, né? Depois nós vamos ver se fazemos um seminário sobre isso. E aí, então, nós esclarecermos alguns médiums e possivelmente fazer com que eles possam interagir e trabalhar com essa mediunidade realmente que é um aparelho, é um mecanismo, é uma faculdade para auxílio, né? E quando Kardec ele coloca na prece, na coletânea de preces espíritas para os médiuns, ele escolhe os atos, né? O ato 2 lá no 17 e 18, que eles falam: nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, nossos jovens terão visões, nossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei o meu espírito sobre meus servidores e eles profetizarão. Eu gostaria de que vocês lembrarem que nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores. Meus servidores. Vou repetir. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e eles profetizarão. Quando Kardec ele fala no prefácio, né? Ele começa assim: o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos espíritos penetrasse em toda a parte. Para o quê? Para a prova da imortalidade. É com esse objetivo, prova da imortalidade. É com esse objetivo que os espíritos se manifestam atualmente sobre todos os pontos da Terra. É a mediunidade. Aí ele faz assim: para conhecer as coisas do mundo invisível e descobrir os segredos da natureza material, os homens colocam os olhos em aparelhos específicos para as coisas materiais, o telescópio, o microscópio, todas essas coisas aí. Mas para penetrar nas coisas assim do mundo invisível, Deus deu ao homem a mediunidade. Quando Kardec explica isso, ele está falando o seguinte: a mediunidade, o médio, são instrumentos para penetrar no mundo invisível.
Então, é uma aula que Kardec fala aqui, que fala assim, os médios são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. E aí ele fala assim, vamos falar mais claramente. São as vozes materiais pelas quais os espíritos se experimentam para se tornarem compreensíveis aos homens. O médium é aquele que está no meio entre o mundo espiritual e o mundo material. É um instrumento. Eles são encarregados de transmitir os ensinamentos. E aí, um pouquinho mais adiante, Kardec continua e fala o seguinte: é disso que os médios devem se conscientizar, para não fazerem mau uso da faculdade. O que que é? Eles têm que caminhar para o bem sempre. Eles serem o quê? Homens de bem. Eles, todo médium, para ser um bom médium, para errar menos, ele tem que cumprir uma lei, né, Neide? A lei natural. Todo médium, para se servir bem como médium, para servir bem como médium, Neide, o que que é? Acontece? Qual lei? Lei de amor, justiça e caridade. É a única que, se o homem se afasta dela, ele vai sofrer as consequências. Aquele que compreende a gravidade e a seriedade do mandato como médium que está investido, ele deve cumpri-lo rigorosamente, ele deve ter o quê? Disciplina, né, dona Sonilda? Disciplina, disciplina, disciplina. Né, Maria Sugimura? Disciplina. E olha como as pessoas não têm disciplina. Para ser médium precisa estudar. E, nossa, as pessoas não querem estudar, elas querem desenvolver a sua mediunidade, mas não entendem o que que elas fazem, como que elas devem se comportar e tudo mais. E aí, Kardec, ele vai falar sobre os intérpretes do o que que ele deve, assim, falar, né? Como intérprete dos ensinamentos dos espíritos, os médiuns devem o quê? Desempenhar um papel importante na transformação moral que se realiza na Terra. Como médium, ele tem um papel importante na transformação moral que se realiza na Terra. Quando Kardec fala assim, todos nós somos mais ou menos médium, se todos nós somos mais ou menos médium, todos nós temos que nos moralizar para distinguir e também a moral, como diz os espíritos superiores, a moral é o nosso escudo. A nossa moralidade é que realmente nos protege do mal. Onde que se eu sou moralizado como médium, eu não vou sofrer da influência dos maus. Ao contrário, eu vou influenciar. Você quer influenciar ou quer ser influenciado? Você quer ser influenciado para o mal ou quer influenciar aquele espírito que está precisando de ajuda para o bem? Kardec fala, esse é o papel de transformação moral. Então, os serviços que podem prestar são proporcionais à direção que dão à sua faculdade. Aqueles que estão no mau caminho, eles são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Mas, né, eles vão prestar contas. Eles vão prestar as contas do que fizeram da sua faculdade. O médium que deseja continuar a receber assistência dos bons, ele deve trabalhar, estudar, entender
E, principalmente, tentar desenvolver em si mesmo a sua própria aperfeiçoamento moral. Ele deve evoluir moralmente. Abster-se de tudo que poderia afastar do seu objetivo primeiro. Não é, Kira? Kira não sabe nem o que nós estamos falando, nós estamos falando sobre a mediunidade aqui. Chegou agora. E aí, os bons espíritos, eles vão utilizar melhor esse médium que está melhor moralizado. Eles têm uma condição melhor de sintonia. Mas, claro, o médium imperfeito ou o mau médium, ele também pode receber, por caridade, esses espíritos bons. E esses espíritos bons vão aconselhá-lo para que eles não continuem no caminho do mal e trilhem, né, é, aconselhar, né, a encaminhá-lo para o bem, né? Mas, claro, se eles são os corações estão endurecidos, se eles estão teimosos, os espíritos bons não vão perder tempo, eles vão se afastar e ele vai sofrer as suas, as suas consequências. E que geralmente é o quê? Os maus espíritos têm caminho livre para esse médium, né? Então, Kardec fala que a experiência prova que aqueles que não tiram bom proveito dos conselhos dos bons espíritos, né, eles vão perder o brilho. Desculpa aí. Quando o médium ele estuda sobre a mediunidade, ele entende o que é mediunidade, para que serve a mediunidade, ele, ele começa a entender que ele é uma parte importante desse processo. E aí, a Kardec fala assim: olha, o médium tem que compreender que, no seu dever, não se orgulhar, né? Em vez de se orgulhar da sua faculdade, porque se ele se orgulhar da sua faculdade, a sua faculdade pode ser retirada, né? Se as suas comunicações merecem elogios, ele não pode se envaidecer, né? Porque isso não é as comunicações não é seu mérito pessoal, ele não deve ter. Tudo isso é a graça de Deus e é permitido pelos bons espíritos. Então, ele deve apenas manifestar essas comunicações através do seu intermédio, ele não deve se envaidecer. Quando alguém o critica, ele não deve se ofender, né? Porque ele é um instrumento, ele quer ser um bom instrumento. Essa maneira de Kardec falar é assim: você, o médium, ele tem que sempre tirar aquela lista de imperfeições que a mediunidade tem, né? Tem os médiuns imperfeitos, são numerosos, é uma lista, né? São os ambiciosos, os egoístas, os mentirosos, né? Os fanáticos, os levianos. Então, temos que ver que tipo de médium eu sou. E na prece, Kardec fala para Deus enviar bons espíritos. 660. Deus, você pode orar para Deus, Deus vai escutar. Mas Deus vem? Não, Deus não vem, ele manda bons espíritos te auxiliar. Fazer o serviço que você quer fazer, tem que fazer? Não, os bons espíritos não vão fazer o serviço teu. Eles vão te orientar até você aprender. Você tem que fazer o serviço. Então,
A prece começa com: Deus Todo-Poderoso, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que eu estou solicitando. Resguarda-me da vaidade e de me considerar protegido contra os maus espíritos. Me guarda do orgulho que poderia me iludir quanto ao valor que obtenha. Protege-me contra todo sentimento contrário à caridade. Protege-me contra todo sentimento contrário à caridade. Se eu for induzido ao erro, inspira-me. E se alguém, né, se a ideia de me chamar a atenção a mim, a humildade, e que me fará aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim e para os outros os conselhos dos bons espíritos queiram me ditar. Se eu for tentado a iludir, seja no que for, e a sentir vaidade pela faculdade que quisesse me conceder, eu te peço, que me retires de mim. Se o médium ele perceber que ele caiu nessa tentação, é melhor que a espiritualidade possa momentaneamente bloqueá-lo. E é isso que ele pede na nossa oração. E aí ele que seja afastado do seu objetivo do providencial, que é bem de todos o meu adiantamento moral. E essa prece é pedindo proteção contra todas as influências dos maus espíritos e para que o médium possa mais um trabalho de intérprete dos espíritos para que ele possa adiantar um pouquinho mais. Este capítulo é uma aula. Então, meus amigos, vamos estudar sobre a mediunidade. Não quero tomar muito tempo de vocês. Vamos lá, Henrique, com você. Obrigado, Adalberto. É muito pertinente nesse esse estudo pelos médios, né? Que até nós compreendermos, a chegarmos a se a pergunta se somos médios, todos nós somos médios, mas que em quais são as nossas habilidades, né? Quais são as nossas intuições, a que médio nós se referimos, né? Que tipo de médio nós somos. Eu, particularmente, quando eu era jovem, mais jovem, criança, né? Devia ter meus 5, 6 anos de idade, quando eu vendo meu avô conversar com os espíritos, eu simplesmente eu achava que ele não batia muito bem. Foi, foi até então que eu demorei mais ou menos 30 e poucos anos para poder compreender o que seria essa comunicabilidade com os espíritos, né? Que foi através quando eu conheci a Alice, né? Que é os Amigos da Luz aqui do Japão. E só então que ali você começa a estudar, você começa a entender melhor esse lado do espiritismo, né? Que é essa comunicabilidade com os espíritos, ela é possível, sempre existiu. Só que, para mim, na época, eu não entendia, não compreendia, então. E para poder compreender melhor, era preciso estudar. Era preciso eu me aprofundar nos estudos, ter a capacidade de realmente estudar, me aprofundar. Era um interesse meu, era a minha vontade. Não adianta nada a gente ter uma eu quero fazer isso, mas só quero ter que ter realmente a nossa vontade de querer conhecer esse lado do obscuro, né, que muita gente, olha, você está lidando com o lado do demônio, cuidado, que isso daí é o lado, como minha mãe sempre ela comenta, perdoa minha mãe, né, mas ela sempre comenta, isso é coisa do demônio. Eu falei, nossa, mãe, que legal, eu tô com demônio, então.
Mas aí a gente vai estudando e a gente vai vendo que não é nada disso, né? Sempre teve essa comunicabilidade. Já pensou se o Cristo, na época, ele era um médium fantástico, ele já sabia muito menos, já sabia o que a gente estava pensando, imagina. Se Chico já sabia o que a gente estava pensando, imagina Cristo. Então a gente vai começando a entender certas coisas quando a gente começa a estudar. E no contexto de hoje, nesse estudo de hoje, talvez no primeiro prefácio ali, no item 8, né, nos últimos tempos, disse o Senhor, né? Então, nesse contexto, assim, o Espiritismo, sobre essa passagem de Atos, capítulo 2, versículo 17 a 18, é interpretada de uma maneira que harmoniza com os princípios dessa doutrina, a doutrina dos espíritos, né? O espiritismo, o codificado por Allan Kardec, como todos nós sabemos, no século XIX, considera a comunicação com os espíritos uma parte fundamental de sua crença, né? E essa passagem bíblica é vista como uma confirmação de que a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material é legítima e prevista por Deus, né? E eu olhando um pouco mais sobre esse ponto, assim, já ainda me detendo nesse ponto no item 8, o derramamento do Espírito. O Espiritismo entende o derramar do meu espírito como a capacidade dos espíritos de se comunicarem com os vivos. Isso está em consonância com a ideia de que todos possuem mediunidade em algum grau, ou seja, a capacidade de perceber ou se comunicar com os espíritos. E eu ainda nessa parte eu não tenho, graças a Deus. Profecias, visões e sonhos no Espiritismo, essa manifestação são comuns. As profecias podem ser entendidas como mensagens transmitidas por espíritos superiores aos médios, né, destinadas a guiar ou instruir. As visões são vistas como a capacidade de médios videntes de perceberem o mundo espiritual. Os sonhos são entendidos como uma forma de desdobramento espiritual, onde o espírito do encarnado pode se comunicar e interagir com o plano espiritual durante o sono. E, e nesse item, ainda continuando, a universalidade dos dons espirituais, a passagem enfatiza que todos, independentemente de idade ou gênero, podem receber essa, o espírito, né, vamos dizer assim. O espiritismo reforça essa ideia, afirmando que a mediunidade é uma faculdade natural, presente em diferentes graus em todas as pessoas, sem distinção de gênero, idade ou posição social, como bem lembrou o nosso amigo Adalberto quando ele comentou, né? E, e servidores e servidoras profetizarão. Essa parte pode ser vista como uma validação da prática espírita de trabalhadores médios que recebem e transmitem mensagens espirituais. Isso sugere que o papel de transmitir ensinamento espiritual não é restrito a uma classe específica de pessoas, mas está disponível a todos que se dedicam a esse trabalho. E, em resumo, para o Espiritismo, é uma confirmação bíblica de que a comunicação com os espíritos é uma prática legítima e esperada na espiritualidade humana, destacando a universalidade e acessibilidade dos dons espirituais a todos os indivíduos. Isto é, basta que nós temos a vontade de realmente estudar e querer realmente descobrir esse lado que esse capítulo nos fornece, né, pelos médios. Talvez seja um pouco essa compreensão que eu, que eu tive durante essa semana que eu vim estudando. Passo a palavra para mais pessoas poderem comentar.
Olha que interessante, aproveitando aí o tópico onde o Adalberto e o Henrique já trouxeram, a parte mais espiritualizada e invisível do texto. Tudo na criação tem um sentido, um porquê e um propósito. Nada é à toa. Deus não tem uma folha que cai de uma árvore que não esteja dentro do projeto universal de Deus. Porque senão ele não seria onipresente, onipotente e a causa primária de todas as coisas. A mediunidade, o fator mediúnico, é o ato, como Kardec definiu, né, de ligação entre o mundo espiritual, que é invisível aos olhos da maioria, se tornar materializado. Aí vem a ideia de todo mundo que começa a estudar a doutrina espírita, de que todo mundo é médium. Se eu for pegar pela generalização da palavra, todos nós realmente somos médiuns, visto que estamos habitando a matéria, sendo espíritos universais de energia e nos conectando aos outros. Então, quando eu vejo o Henrique e falo assim, ó, meu santo bateu com o Henrique, é porque as nossas energias se afinizam. Quando eu vejo uma pessoa falando, meu santo não bateu com ela, é porque talvez as energias possam se rivalizar. Aí que tá, porque Kardec, quando foi codificar a doutrina espírita, o professor, né, antes de começar a codificação, começou a estudar o fenômeno magnético. E o fenômeno magnético, ele faz parte da natureza material terrena. Então, quando eu coloco lá um ímã e um lado oposto, ele se junta ao metal pela força magnética. Quando eu estudo a gravidade, que se eu deixar algo aqui no ar, ele vai cair no chão, é uma força magnética, que é invisível. Ninguém enxerga o magnético, mas ninguém contesta. Porque como que você vai me contestar que se eu soltar minha garrafa de água aqui, ela vai cair no chão na hora? Se você fizer aí também, ele vai acontecer. É impossível contestar a força magnética. O magnetismo é atrelado à mediunidade. Mas como assim, Jefferson? Porque nós somos de energia. Nós somos de energia. Somos feitos disso. E quando eu vou fazer, por exemplo, uma imposição de mãos através de um passe, com a mentalização de que eu quero que aquela pessoa se sinta bem, que ela melhore, que ela tenha remédio, os espíritos, através de mim, usam da minha força magnética para trazer aquelas coisas à pessoa. E às vezes não precisa nem ser imposição de mãos, a imposição de mãos nada mais é do que uma canalização de energia magnética. Talvez o meu pensamento já leve até o Henrique tudo que eu desejo para ele. Já leve até a Neide, o Akira, a todos vocês. Tudo que eu desejo. Os nossos órgãos materiais são plasmados no corpo material e vão se desenvolvendo desde a gestação, porque nós temos um perispírito que envolve o espírito, que é a energia pura, que aqui na Terra é necessário se tornar carnal, se tornar material, porque nós estamos ainda num planeta carnal. Então, o magnetismo, a mediunidade, não poderia se dar na Terra senão por um fluxo materializado. Porque quando a gente seguir para esferas superiores, onde os espíritos já são energia pura, onde não é mais necessário plasmar um corpo material, a mediunidade não vai ser mais necessária. Pensa que nesses planetas, nesses lugares mais desenvolvidos, onde os espíritos são puros em energia, eu não preciso mais materializar nada. Então, a mediunidade que Kardec traz aqui nada mais é do que a materialização do espiritual. Tornar visível, tornar palatável, tornar sensível, tornar no dentro dos meus sentidos eu poder, com os meus sentidos que a terra me deu, com os sentidos necessários aqui, com a minha visão, com a minha audição, com o meu tato, com os meus sentidos, que eu entendo o mundo espiritual. E vai existir milhões de tipos de mediunidade. Tem gente que vai escutar, tem gente que vai ver, tem gente que vai sentir só a energia, tem outros que vão se sentir inspirados. Em alguns, a conexão espiritual vai ser tão direta que nem entra aqui, nem escuta aqui, já sai da boca. Já sai da boca.
Um dia eu falei assim, né, dentro de um estudo de magnetismo e espiritualidade, pessoal, eu não sou médium, porque eu nunca ouvi um espírito. Eu nunca vi um espírito. Eu simplesmente dou uns arrupiados de vez em quando, como diria aqui no Goiás, que é se sentir o corpo arrepiando, né? Que eu acho que é uma energia que está passando perto de mim, eu está me instruindo. Aí um médium muito carinhoso falou para mim assim, ó, pobre meu querido, às vezes você nem percebe, mas a mediunidade aí, ó, é direta. Quando você abre a boca, muitas das vezes a palavra não é tua. Eu falo, mas faz sentido, porque tem palestras que eu faço que eu acho que eu não tenho nem noção para estar falando aquilo ali. Eu acho que eu sou muito pequeno para estar falando aquilo ali. E provavelmente alguém está pegando emprestado. Mas tem pessoas que vão visualizar um espírito, que vão sentir, que vão se estar incorporadas talvez inconscientemente. Existem vários tipos de mediunidade. Só que, e aí pega um ponto que o Henrique falou aqui, com a aculturação de temer o que eu não conheço, nós fomos acostumados a ter medo. É por isso que talvez uma criancinha que fala, nossa tia, eu tô vendo meu avô que faleceu, tô vendo uma pessoa ali, não tem ninguém, a gente fala assim, essa menina tá possuída, essa menina tá com o demônio, essa pessoa aí, ó, tem que ir mais na igreja, tem que rezar mais, tem que batizar, tem que benzer. Por quê? Porque nós temos medo do que não conhecemos. E quantas pessoas sofrem por não saber controlar a sua mediunidade? Eu convivo com médiums desde que eu nasci. Minha família tem médiuns ostensivos que eu vi a dor e a luta para eles aprenderem como não ser escravos da obsessão. De como eu preciso entender que o corpo é meu, a faculdade é minha, foi me dada por Deus, mas é minha. É eu que tenho que domá-la. É eu que tenho que estudá-la e aprender como trabalhar. E que se eu pisar um pedacinho fora da faixa, se eu pisar 1 centímetro para o caminho do mal, os espíritos maus, porque não é porque morreu que virou santo, não é porque morreu que virou espírita, não é porque faleceu que melhorou, eles vão se aproveitar dessa faculdade, porque eles precisam também materializar os seus desejos. Do mesmo jeito que o espírito superior vem para dar instrução, para falar assim, ó, Neide, o caminho é esse mesmo, estuda muito, mas o Akira, o espírito que talvez seja de uma afinidade ruim que eles tenham, vem assim, ó, Neide, vai reclamar com o Akira hoje que ele deixou a toalha em cima da cama. Vamos lá, quero que você vai, ó, e começa uma briga na sua casa, porque eu preciso me alimentar disso também. Então, do mesmo jeito que a gente tem espíritos bons, a gente tem espíritos ruins. Cabe ao médium saber filtrar, cabe ao médium saber filtrar as inspirações que a ele vêm. E se a inspiração é boa, que lindo, traga a inspiração boa ao mundo. Se a inspiração é ruim, que eu saiba filtrar sem julgamento, porque nós não somos juízes. Que eu filtre e não exteriorize, mas que eu mentalize no meu pensamento assim com o espírito. Ó, baderna a gente não vai fazer, bagunça a gente não vai fazer, mas que Deus possa ter piedade de você, como eu também estou tendo, de entender que você é um espírito que escolheu o caminho ruim, mas que um dia pode se libertar disso. Assim como eu, outrora ou tantas vezes, escolho errar. Você também escolheu. E nós não vamos errar em conjunto, vamos nos aprimorar em conjunto. Então, se hoje você está entregue a um vício, por exemplo, tem um espírito que também está se aproveitando disso, que você melhore junto com ele. Se hoje você está entregue ao mal, ao egoísmo, à inveja, à vingança, à vaidade, talvez tenha um espírito junto contigo aproveitando disso, que você veja ou não. Então, vão se libertar juntos. Abrace esse pobre coitado, assim como nós também somos pobres coitados. Porque se eu começar a ser o médium que só quero receber comunicação boa, só quero escrever livros, só quero escrever cartas, só quero falar de coisa boa, que vaidade, que ego que é esse que está exacerbado e descontrolado? Você acha que o Chico só teve comunicação boa? Divaldo, você acha que só tem comunicação boa? Só tem espírito superior? São vibrações de luzes extremas. Quando chegava perto de Chico, não tinha problema na vida da gente, porque a materialização da áurea do Chico.
do magnetismo dele, nos abraçava, como quem fala assim, ó, meu filho, chora não, isso passa. O Divaldo, então, em suas palestras, o magnetismo dele leva a voz dele no auditório inteiro, talvez até na casa da gente. Isso é magnetização. Só que você acha que esses espíritos encarnados, Chico agora não mais, mas o Divaldo ainda já velhinho, só passaram coisas boas na vida? Vai estudar a história deles e vai ver o sofrimento. Por que que eu, médium tão pequeno que sou, ou estudante do espiritismo tão pequeno que sou, só preciso ter dádivas? Vão ter vários espíritos nos procurando para que nós os ajudemos, muitas das vezes inconsciente, porque aquele espírito obsessor chega em mim querendo me prejudicar e ele mal sabe que ali está começando o tratamento dele, que ali está começando a revigoração daquele espírito para se tornar uma alma melhor. Mal sabe ele, mas ele se aproxima e às vezes consegue nos desequilibrar. Mas é na insistência no estudo, na insistência em Jesus, estudando cada dia mais e procurando se aprimorar, que eu me melhoro e, por consequência, eu arrasto esse grupo. E talvez lá na frente ele se torne um amigo e, quem sabe, até mesmo um guia, por vibrar boas energias para mim, independente se é um espírito endurecido. Então, cuidado. Cuidado, cada um de nós, que temos a mania de jogar a culpa no obsessor. Ah, eu estava no trânsito e xinguei alguém porque me fechou. É o obsessor que fica aqui no meu ouvido me inspirando. Cuidado, na maioria das vezes somos nós que estamos obsediando eles. Ah, eu briguei com meu esposo, é porque o demônio está agindo na minha casa. Cuidado. Se tá, é porque a gente abriu a porta. E se a gente está deixando influenciar, talvez a gente também esteja influenciando. Cuidado. As boas vibrações e as boas energias dependem de nós e não de quem está à nossa volta. E pode ser bom, pode ser ruim, pode ser o que for. Nós somos responsáveis por tudo que cativamos. É o alerta que Jesus nos faz. E aí eu passo a palavra, porque eu também não quero alongar demais e tem mais gente para falar. Fica à vontade, pessoal. Eu estava me lembrando, ouvindo todos falarem, né? Uma vez eu li, eu acho que foi André Luiz, né? Mas não tenho assim boa lembrança totalmente. Mas quem são os médiuns? Né? Ele estava dizendo assim: os médiuns são aqueles que erraram grandiosamente no passado, que fizeram coisas horríveis no passado, e eles imploram e rogam que querem voltar como médiuns para poder auxiliar, ajudar, para poder fazer alguma coisa para ressarcir todo aquele mal que eles fizeram. Então, não existe o médium melhor, ou melhor médium, não é aquele que recebe um monte de espíritos, ou aquele que tem facilidade para receber os espíritos. O bom médium é aquele que busca no dia a dia a melhora moral, que não é fácil, porque ninguém é anjo, a moralidade, o treino, igual o Adalberto colocou, gostei muito da colocação do Adalberto, de todos, né? Por exemplo, se aqui diz, né, obter a assistência dos bons espíritos e livrar-se dos espíritos levianos e mentirosos, deve ser um esforço constante de todos os médiuns sérios, porque no dia a dia a gente vai ter realmente uma hora boa, uma hora nervosa, uma hora irritada. Se a gente não aprender a tomar cuidado, ai, eu estou tão irritada hoje, o que está acontecendo? A gente vai abrir portas para atrair aqueles espíritos que estão na mesma sintonia e vão fazer de tudo para tirarmos nós do caminho, porque a mesma coisa que a luz trabalha, a escuridão também trabalha para deixar a gente lá embaixo. Então, esse acordo que a gente fez antes, muitos médios, eles já nasceram com essa mediunidade, né? E muitos, como diz, né, são médios, todos somos médios, mas não são todos que desenvolvem, né? Porque, por exemplo, todos podemos sentir, igual o Jefferson colocou agora, aquele arrepiozinho, aquela coisinha, né? Mas existem médiums em todos os lugares. Não é só o espiritismo que tem espírita, que tem médium. Existem médiums na igreja católica, na evangélica, na apostólica, em qualquer, nos budistas. Então, pode perceber como a bondade divina é boa. A minha avó era benzedeira. Eu tenho certeza que ela nunca conheceu sobre o espiritismo.
E a velhinha passava o dia lá benzendo a molecada barriguda lá, com febre, e não cobrava nada. Ai de quem quisesse dar um dinheiro para ela. Ela fala, Ana, dona Ana, não, não quero não. E ela curava aquele monte de gente. Ela era uma médium de cura, né? Mas ela não sabia, então dizia que ela era uma benzedeira. Mas eu tenho certeza que ela optou por fazer isso de alguma maneira. Também tem como padres, né, que a gente ouve falar que eles, né, têm aquela mediunidade, então em qualquer lugar. Mas é, eu acho que a mediunidade, se a gente for prestar atenção, ao mesmo tempo é como eu acho que foi o Adalberto que colocou, ou o Jefferson, que a mediunidade, se você prestar atenção e você entender que ela é uma ferramenta para primeiro modificar quem? A si mesmo. Porque quando você vai se modificando assim, você vai atraindo aqueles espíritos que vão te auxiliar na jornada e no caminho. Então, primeiro você vai melhorando a si mesmo, né? Não é, Adalberto? Eu não sei se eu estou falando errado. Não sei se você não concorda, me diz, porque eu tenho que aprender, viu? Mas eu acho que se você tentar melhorar a si mesmo, você vai melhorando a sua própria mediunidade. Agora, se eu recebo lá uma mensagem de eu escrevi uma mensagem, você não escreveu nada, foi como o Jefferson conversou. A palavra não era nem sua, você só impressou o seu corpo físico, né? Então, Só uma correção, Neide. corrige. Quem falou isso foi Allan Kardec, tá? Não Ah, fui tá, eu, mas não foi pela ninguém. sua. Eu Ok. só li, né? Ele fala aqui, né? O médium que compreende seu dever, em vez de se orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, pois que se ela pode ser retirada, atribui a Deus as suas boas coisas que obtém. É assim que estava o texto. Arigató, muito obrigada. Então, era isso daí, né? Porque às vezes a gente não entende, né? E não é porque você tem alguma mediunidade que você não se irrita, não fica com raiva, ou fica com ciúme, alguma coisa, né? Então, é realmente uma luta diária. E o importante, eu acho que é como diz aqui, buscar aquele que quer a assistência dos bons espíritos, buscar a sua melhora moral, né? É única, né? A Alice não vai poder melhorar moralmente por mim, né, Alice? Vai ter que ser eu mesma. Então, igual para a Alice e para todos. Então, é isso. Eu estou aprendendo aqui, gente. É só isso. Não, essa palavra. Acho que, yo no pienso, ¿no? Que eh, para cualquier cosa, ¿no? Para mediunidad y todo, para cualquier estudio, ¿no? Que no tenga, yo pienso que lo que debemos es primero aprender a controlar el orgullo, ¿no? El orgullo, porque el orgullo, bueno, el orgullo tiene muchas cosas, ¿no? La soberbia, el egoísmo, la vanidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es poder controlar el orgullo para no caer en errores, ¿no? Y tratar de tener humildad, ¿no? Para aceptar los errores y poder corregirlos, ¿no? Porque yo creo que la humildad es el camino a la sabiduría y a un montón de cosas, ¿no? Porque el orgullo ciega, y hay muchas cosas, ¿no? Por eso que cuando va Sócrates y dice, conócete a ti mismo, ¿no? Y conocerse a sí mismo, yo creo que se precisa mucha humildad, ¿no? Para aceptar los errores que uno tiene, ¿no? Para poder corregirlos. Yo creo que ese es el camino para la sabiduría y para un montón de cosas también. Para decir, para la vida, ¿no? Yo eso, ¿no? Sobre todo en el estudio, ¿no? Porque, bueno, por las experiencias que yo he tenido, ¿no? Yo tengo una cosa que siempre prefiero, observo, ¿no? Presto atención en muchas cosas, ¿no? Y a veces no, no hacemos lo que estudiamos. Estamos estudiando, acá dice, ¿no? Humildad y conocerse a sí mismo y estar en paz, tener buenos pensamientos, pero a veces incluso haciendo ese estudio, posteriormente pasó 5 o 10 minutos, uno vuelve a tener ese problema de orgullo, ¿no? Entonces ahí es el problema, ¿no? O sea, uno estudia, lee, pero no presta atención. O leemos, pero no entendemos lo que leemos.
y no lo practicamos, ¿no? Yo creo que la práctica es, como dice, ¿no? Confucio, la práctica es el maestro, ¿no? Es leer, entenderlo y practicarlo, ¿no? Y la práctica ya viene a ser la experiencia, ¿no? La lectura puede ser el entendimiento, pero la práctica es la experiencia, ¿no? Porque a veces, ¿no? Como dice, la oscuridad ciega, ¿no? Pero mucha luz, o sea, mucho estudio, mucho conocimiento y falta de práctica, también ciega, porque es mucha luz, mucho conocimiento, pero tanta luz no deja ver, ¿no? No deja enxergar también, ¿no? Entonces, bueno, solo eso, ¿no? Paso la palabra. Espero me hayan entendido. Paso la palabra. Olha que interessante que o Akira trouxe. Imagina a gente sendo médium, dentro de uma casa espírita, onde só você é o médium que recebe. Eu sou médium, eu que recebo as mensagens, acabou. Falou mal dele, acabou com o grupo. É bem. Então a gente tem que tomar muito, realmente, muito cuidado. Muitas das vezes, quando a gente. Na prece que foi dita aqui no final, que o Jefferson leu, Deus Todo-Poderoso permitiu os bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. E se eu realmente tiver alguma coisa que eu pense, fale ou alguma coisa de errado, que eu possa ter a humildade de aceitar o que o próximo, a outra pessoa vai me falar, olha, você tá equivocada, você tá errado. Aí você já, com o nosso orgulho já embutido em nós, ainda está dentro de nós enraizado, a gente vai sim, vai descer, vai dizer, não, que isso? Tá louco, eu falei a verdade, agora você que isso? Como que é isso? Eu sou médio, eu recebi isso, como que você está me falando? Então, é realmente tomar muito cuidado, né, ser médio é difícil, é muito complicado, então, prestemos atenção. Gratidão a todos. Mais alguém que queira comentar? Solo así corto, estaba escuchando, ¿no? En audiolibros, ¿no? Y hicieron una pregunta, ¿no? ¿Vos quieres saber si eres orgulloso o no? Así, sí, ¿no? Pregunta la persona. Si te dicen algo, cualquier cosa, y vos se ofende, ¿por qué te ofendes? Dice, ¿no? Puede ser una cosa simple, pero te ofendes. Si tú te ofendes, eres orgulloso, ¿no? Vale. Solo eso, ¿no? O sea, que si uno es humilde, no se ofende, ¿no? El humilde no se ofende. Acepta lo que le dicen, no, no, tal vez no acepta lo que le dicen, sino que lo analiza, ¿no? Lo que le dicen, ¿no? Tal vez la persona tenga razón, ¿no? Tal vez yo tenga este efecto, tengo este problema, ¿no? Pero acho que eso es, ¿no? O sea, si uno se ofende es porque es orgulloso, ¿no? Y es difícil, ¿no? Es difícil. Perdón, sí paso la palabra. ¿No? Mais alguém que queira trazer seu comentário? Pode ficar à vontade, a gente ainda tem um tempinho. Yasmine, fica à vontade. Se tem um pouquinho de tempo, obrigada. Ahm, ah, eu, eu, eu concordo com todas as coisas que vocês dizem, e em particularmente com ah, o que Adalberto falou sobre o medium é um instrumento. E é verdade, o medium só é isso. É um telefone. É isso. É o link dentro do telefone é a eletricidade. É, o medium é um tradutor. ah, Suas, é o tradutor dentro com, com os espíritos para os homens. No, as médiums, nós temos que dizer muita. Nós, nós, nós temos que ser muito cuidadoso com, com os pensamentos de, oh, eu sou médium, eu vou dar uma mensagem para ele, eu sou médium, eu vou dar uma mensagem para ela. E isso não é uma
uma boa coisa e muito perigoso. Então, ah, mais uma coisa que eu queria falar é ah, as missões, as missões, missões do médium. O médium não, exceto do senhor Chico Xavier e Divaldo Franco, que são pessoas muitas boas. ah, os médiums não têm missões, só têm que trabalhar e trabalhar dentro do uh, team, dentro equipe, a team. Isso, equipe? Ok, equipe. Não é um trabalho de só uma pessoa, é o trabalho de dois, três, quatro, cinco pessoas, talvez, talvez dois, três jogadores. So, nós temos que de nos lembrar disso. Ah, como, como o médium posso fazer para que essa equipa ah, funcionar, vai funcionar bem e de uma maneira equilibrada. E, então, não tem mediunidade sem educação. A educação moral é muita importante. Eu já vi no passado algumas mediums na França que não tive educação, a educação moral é, a es- é, a- é, desculpa, desculpa para português. É, essas pessoas ficou com alguns problemas. Então, a educação é uma primeira coisa. Depois, a dedicação no trabalho. Porque eu vou fazer, porque eu quero trabalhar, trabalhar com medium. Porque eu quero estar nessa equipa. Ah, qual é o propósito do medium? Sim, todas as questões, perguntas, nos, são importantes. Obrigada. A Yasmin me fez lembrar, né? Isso é muito importante para mim, porque eu nasci, cresci e estudei em um centro espírita que levava o nome dessa personalidade brasileira, e sobretudo essa região onde eu estou, né? O interiorzinho de Goiás, bem próximo a Minas, e agora Minas divisa com Goiás, o professor Eurípides Barçanufo, que foi considerado, né, pelo movimento espírita brasileiro como o apóstolo da mediunidade. O professor Eurípides, se você tem dúvidas de como a mediunidade funciona ou de como você deve conduzir um fenômeno mediúnico, vai estudar a vida do professor Eurípides Barçanufo. Tinha toda a faculdade mediúnica disponível lá do Livro dos Médiuns. Todas as faculdades que Kardec elencou no Livro dos Médiuns sobre a supervisão dos espíritos, o professor Eurípides tinha desenvolvida. Capaz de plasmar o seu espírito em outros ambientes, a bicorporeidade, um fenômeno muito raro. Capaz de plasmar a sua voz para a cidade inteira. Poderia ser a pessoa mais influente do planeta, se quisesse, do mundo. E se contentou em ser o professor que ensinava aos pequenos sem distinção. O Liceu Sacramentano, o colégio Allan Kardec, que Eurípides fundou,
ensina até, ensinava, né, qualquer tipo de pessoa que a ele chegasse, de criança, independente se tinha dinheiro, se não tinha, as obras sociais e, por consequência, o trabalho espiritual que é desenvolvido até os dias de hoje. Quantos centros que levam o nome dele, que hoje são escolas para muitas pessoas, são também acabam, por consequência, sendo grandes hospitais para as dores. O fenômeno mediúnico exacerbado, que talvez hoje não seja mais tão necessário, porque as pessoas já se despertaram a curiosidade para um mundo invisível e já estão estudando os fenômenos espíritas. Mas que era tão necessário acontecer e que foi tão importante, ao passo que hoje é um legado astronômico dentro da doutrina. E aí, né, o, o professor Otacílio, um dia aqui no nosso estudo, ainda falou isso. Assim, o espiritismo nasceu na França, sobre as lides e a facilidade trazida pelo movimento iluminista, que trazia o conhecimento, o saber acima do poder, acima do dinheiro, acima da força, o poder através do conhecimento, o movimento iluminista, que preparou o caminho na França para a chegada da doutrina espírita codificada. Mas foi aqueles homens do mundo velho que sofreram e acumularam dívidas, que vieram reencarnar no mundo novo, do Oriente para o Ocidente, para passar por provas e sofrimentos e poder preparar o caminho. Por isso que lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Brasil é definido como o lugar onde o evangelho, onde o espiritismo iria ser mais difundido, para que pudéssemos levar para o resto do planeta de volta. Não que a gente ia ter que divulgar a doutrina, porque a gente tem. Não é à toa que eu estou aqui no Brasil, o pessoal está no Japão, em um punhado de lugar do mundo, e a gente está se comunicando, falando a doutrina espírita, mas que esses espíritos precisariam vir para cá para aprender, para se aprimorar, para melhorar e então reencarnar aonde se sofre. Então, ó, sinto muito quem está escutando a gente, pensando assim, ó, eu estudei a doutrina espírita, dediquei, fui caridoso e agora eu vou para um lugar melhor, de maravilhas, viver o marasmo. Essa ideia de penitência eterna ou de paraíso eterno, tá? Já petrificada. É costume antigo de pensamento religioso. A doutrina espírita escancarou a eternidade do trabalho. Então, nós que vamos nos aprimorar e quem sabe um dia, após milênios, sejamos espíritos evoluídos, vamos sim reencarnar nessas regiões difíceis, aonde existe guerra em nome de Jesus, em nome de Deus, na verdade, aonde existe fome, aonde existe sofrimento, porque a gente vai querer estar lá para trabalhar. Por fim, para eu encerrar esse pedacinho que a Asmini me trouxe aqui, que veio na cabeça na hora o professor Eurípides, e por consequência me veio também Bezerra de Menezes, que no dia, isso é narrado, né, em livros, só pegar lá para ler, e o Chico psicografou, que no dia que foi permitido, porque essas duas personalidades brasileiras, Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes, tiveram a honra de conhecer pessoalmente o Cristo em espírito. Tiveram a honra de conhecer pessoalmente Maria, Mãe Santíssima, Maria que recebeu Jesus aqui na Terra encarnado, e através dessa maravilha, e isso não é porque eles eram exacerbadamente, né, pessoas por causa da caridade. Porque se tem uma coisa que Maria é caridosa, Maria é mãe de todo mundo, não só de Jesus. E ela nos protege e nos guia. E se tem uma graça que ela aceita, é a caridade. É pela caridade dessas duas almas, desses dois espíritos, que ela se afiniza. E quando é chegada a hora da evolução moral de Bezerra, que fala assim, ó, você já cumpriu tudo que tinha que passar na Terra. Você já cumpriu tudo que tinha. Não sou eu que estou falando isso. Está lá na psicografia. Quando aconteceu esse momento, Bezerra pediu, por favor, eu quero estar na Terra enquanto tiver uma alma em sofrimento. Aí pensa lá naquele colegiado de espíritos superiores que eles ficaram assim, ó. O que a gente faz?
Será que a gente pode permitir? Será que não pode? O que que a gente faz? Porque nós não somos, talvez, as pessoas que definissem isso. E aí o céu se abre e o Espírito Celine, que é ligado direto a Maria, como traz tantas obras espíritas, traz a permissão. E o acordo está dado. De modo que Bezerra atenderia todo esse planeta em espírito, da forma que ele queria. E nós, aqui, meros encarnados, como diria, né, meros mortais, no costume, no costume popular, vamos a pensar que por ter uma mediunidade um pouquinho aflorada, nós temos que ser alguma coisa, nós estamos aqui por alguma coisa. Meu amigo, todo mundo que está na Terra, todo mundo está aqui porque precisa estar aqui. Até mesmo as almas mais elevadas que aqui estiveram. Porque ou é missão, né? Ou é prova, ou é expiação. E quando chegar na regeneração, vai ser por regeneração. Nós estamos aqui por um motivo. E se nós não estamos fazendo bem para o mundo e sendo luz para o mundo, é porque nosso resgate ainda é grande. Então, que a gente saiba dosar o ego. Porque vai chegar, vai vir o ego. Na hora que a gente escrever, como diria a Neide, quando a gente escrever aquela carta bonita e entregar para uma mãe que chora um filho que partiu, a nossa comoção vai ir junto. Mas o nosso ego também fala, nossa, eu trouxe paz, talvez, àquela mãe. E naquele segundinho de vaidade, talvez eu me perca. Que a gente saiba se pescar de volta. Opa, não é por aí não. Vai com calma. Talvez, e na maioria das vezes, nós vamos ser fracos para controlar e domar a nossa vaidade e nosso ego. E é por isso que o grupo, como disse a Jasmine, a equipe, o time de pessoas que estão naquela causa são tão importantes. Chico não trabalhava sozinho. Chico não trabalhava sozinho. A família inteira de Chico sofria, porque era 24 horas na porta de casa, me ajuda, me socorre. E ainda assim trabalhavam junto a Chico. Divaldo se acercou de uma quantidade gigante de filhos adotivos para poder passar por essa existência. E aí eu, pequeno que sou, acho que sozinho vou conquistar o mundo. É o nosso ego, é a nossa vaidade. Que a gente saiba controlar isso. Se mais alguém quiser falar mais alguma coisa, para a gente já ir finalizando. Eu quero, eu quero, eu quero falar um pouquinho da Yasmine. Yasmine, é lindo você, Yasmine. Gostei muito. Você se esforçou e quando você fala assim com toda a dificuldade que você tem, está aprendendo tudo e o teu raciocínio lógico, assim, falando sobre a mediunidade, sobre a educação. O médium tem que se educar, o médium tem que estudar, o médium tem que ter dedicação. É isso mesmo. O médium tem que ter uma proposta. O que que ele quer fazer com a mediunidade? Como trabalhar isso? Como agir no bem com a mediunidade? Então, Yasmin, eu só queria agradecer. O Akira, o Akira espetacular, ele veio na metade da viagem e, olha, é espetacular. Ele tem uma capacidade de raciocínio muito forte. A Neide, a Alice, nossa, minha irmãzinha querida, o, o Henrique, né? O Jefferson, então, que sustenta todas as ideias e resume tudo. É espetacular. Eu queria agradecer de estar aqui com vocês aprendendo. Arigatô, muito obrigado. Então, se Vai. mais alguém quiser, pode ficar à vontade, senão a gente já vai para a vibração pelo horário. Respeitado o tempinho de decisão, como ninguém se manifestou, né? Eu vou convidar, né, para fazer a vibração por todos nós, para a gente já ir encerrando, nossa queridíssima irmã, né, que é presidente desse trabalho. Se não fosse ela, muitos aqui nunca conseguiriam chegar aonde estão e estar aqui conectados,
né, a nossa mãe de todos aqui, Alice Hatsumi, para fazer a vibração por todos nós. Na sequência, Adalberto faz a prece final, termina a prece final, já dá os recados e no final só despeço de vocês. Nossa, que bom, né? Eu fiquei muito contente, feliz de rever a Jasmine, né, Jasmine? Sempre maravilhosa e é minha filha. Obrigada a todos. Dona Sonilda, que bom te ver e receba um abraço carinhoso de todos nós, né? Que bom encontrar todo mundo. Fazia tempo que não participava desse evangelho. Hoje eu gostaria de pedir uma vibração muito especial para a mamãe da Rúbia. A Rúbia é a esposa do Fauston. A Rúbia está no Brasil, em São Paulo agora, fazendo, visitando a mamãe. A mamãe dela tem 88 anos, ela está acamada há alguns anos, ela não consegue falar, mas claro, com certeza ela escuta, ela entende, então está nessa situação, tá? Então, não só a mãe, mas em todas as mães, todas as pessoas que se encontram nessa situação de cama, que não podem, né, se mobilizar, que precisa de cuidadores, em que nós possamos, assim, fazer a vibração de hoje. Quem quiser pode fechar os olhos, mas que nós possamos, assim, conectados com a divina providência, com Jesus, nosso mestre muito querido, que possamos, então, lembrar que fazer vibração é emitir sentimentos e pensamentos de amor, de paz e harmonia. Que nós possamos, assim, fechando nossos olhos, se quisermos, buscando a harmonização dentro de nós. Vamos respirar tranquilamente, lembrando que a espiritualidade aqui se encontra e também podemos colocar a água fluidificada. Que possamos, assim, em tranquila serenidade e confiantes no Divino Mestre, amigo Jesus, vibremos pela paz na Terra, pelos dirigentes de todos os países. Vamos vibrar pelos dirigentes dos países em conflitos, que cada coração a eles ligados, seja a mãe, o papai, os filhos queridos, que possam abraçá-los e fazer com que eles possam entender a importância da vida, a importância de suas funções aqui na Terra, que é a função da paz, da melhoria de cada ser humano. Vamos também vibrar por todas aquelas pessoas que estão nessa terra em guerra, pelas crianças, pelos idosos, pela falta de alimentação. Vamos lembrar também de todas as pessoas, criaturas que se encontram no Rio Grande do Sul, vítimas de enchentes, que nós possamos vibrar para que cada coração seja sempre amparado, que nós possamos vibrar pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos idosos, pela juventude. Vamos vibrar pelos que se acham em provas dolorosas. Muitas vezes as pessoas não falam o que sentem, mas que possamos vibrar por cada coração que vem à nossa mente. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos. Vibremos pelo nosso lar, nossos familiares, e vamos vibrar também especialmente pelo local de nosso trabalho, onde nós passamos muitas horas. Se a gente tiver alguém que não nos entenda ou que nós não entendamos, que possamos oferecer a flor mais linda para essa pessoa, simbolizando a nossa harmonização, o nosso pedido de perdão, de desculpa, que nós possamos também pedir a permissão para vibrar em especial pela mamãe da Rúbia e da Sati, Dona Terumi Miyashita Iwashita, de 88 anos, que se encontra em São Paulo e que neste momento, agora é de manhã, que ela possa receber
todo o amparo da espiritualidade. Que cada cuidador de idoso, que cada pessoa que cuida dela, médicos, enfermeiros, e também especialmente suas filhas que ali se encontram, e da neta Gabriela, que ela possa sentir o amor divino. Que cada célula do corpo em que esteja enferma possa receber todos os cuidados, de muita paz, de muito amor. Vamos então vibrar também por todas as pessoas ligadas a cada um de nós, desde vidas passadas até a presente. Vibremos por cada familiares da Neide, do Akira, do Adalberto, da Lúcia, da Sueme. Vibremos pela Jasmine, nossa querida irmã, nossa querida filha. Vibremos pela Sonilda e sua família, seus familiares, pelo Henrique, pela Márcia, e todos os corações ligados a eles. Vibremos pela Maria Tudimura e sua família, pela Melvi, minha querida irmã, minha querida sobrinha. Vibremos por todas as pessoas que estão no YouTube ou que vão assistir, que possam receber do alto as bênçãos, todo o carinho e o amparo espiritual. Pedimos então a permissão para que possamos envolver o nosso querido amigo, nosso irmão, Adalberto, para sua prece final por todos nós. Envolvidos com essa vibração de amor e de carinho, e falamos das pessoas que sofrem, falamos dos médiuns, e nós vamos pedir por aqueles que nos protegem, que têm a função de nos proteger, os nossos amados espíritos, anjos guardiões, a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite que eles nos protejam, que eles possam ser os nossos protetores nas provas desta reencarnação, que eles possam nos dar força, coragem, resignação, que eles possam nos inspirar tudo que é bom e nos livrar de todas as inclinações e desejos ao mal. Que os nossos espíritos guardiões, nossos espíritos protetores possam nos influenciar com suas doces vibrações, que essas vibrações possam penetrar em nossas almas e que nós possamos sentir que esse amigo devotado está perto de nós, ao nosso lado, que ele vê os nossos sofrimentos e participa das nossas alegrias. Que os nossos anjos, amigos, guardiões, é um bom amigo, um bom anjo, que ele nunca nos abandone. Temos necessidade de tua proteção para suportar com fé, amor, as provas que Deus quis enviar para todos nós. Que esses anjos possam iluminar a todos nós e que Jesus possa estar sempre nos nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Arigatou. Roberto San, obrigado pela prece, obrigado Alice pela vibração, obrigado a cada um aqui, enquanto o Adalberto se recupera da emoção, porque provavelmente deve ter algum recado, alguma live para acontecer e ele traz para a gente. Sim, amigos, nós vamos, nessa segunda-feira, nós temos nosso evangelho no YouTube. Pedimos para que todos comparecerem lá. Na terça-feira, nós estamos com o estudo da mediunidade, falando sobre médiuns, falando sobre
reuniões mediúnicas, 1 horinha, 10 minutos de vibração no final, e respeitamos sempre esse horário, tá? Porque nós estamos no Japão e trabalhamos, né? Tá certo? Quarta-feira Da- temos estudo Fala o canal do Alberto. da obsessão. Canal da AD Japão, sempre às 21 horas, tá bom? Então, esperamos todos vocês lá. Alice, Yasmine, Dona Sonilda, todos vocês, eu amo todos. Arigatô. Obrigado, gente, a cada um que esteve aqui presente conosco, participando ao vivo, e quem vai assistir depois, então a Adalberta, a Marete Gimura, a Melvi, nossa querida Melvi, a Neide, o Akira, a Dona Sonilda, Henrique San, esse irmão queridíssimo, né? Yasmine, ó, a gente te ama aqui, você sabe, venha sempre, a Alice, muito obrigado a cada um por estar aqui presente, estudando, compartilhando desse momento tão importante para cada um de nós. Que Jesus possa continuar abençoando cada um que aqui vem e todo esse nosso planeta. Até sábado que vem, mesmo horário, mesmo lugar, para a gente continuar estudando juntos. Tchau, tchau. Beijo no coração.